Oi, estamos bem? Eu vim aqui para falar no canal Ensinando Aprendendo, para dar o testemunho da minha vida. Nós vamos fazer parte 1, parte 2, parte 3, até eu terminar de falar sobre a minha vida. Eu fui uma menina criada sem pai, sem mãe, né? E fui uma menina sofrida, fui uma menina que nunca tive uma mãe para me abraçar, nunca tive uma mãe para me aconselhar, nunca tive paz. Eu nunca tive uma boneca, né? Então, eu fui muito sofrida e nesse sofrimento da minha infância, ficou muitas coisas gravadas dentro de mim, né? Eu me lembro que a minha mãe me deu para uma família, essa família ficou comigo até um certo tempo e depois minha família me colocou no colégio interno, em Minas Gerais, um lugar chamado Caratinga. Ali eu apanhava muito, porque eu fazia xixi na cama, eu tinha que ficar na porta do colégio, com 8 anos, secando o colchão de capim na cabeça, ou então, quando era isso, com as duas mãos abertas, segurando uma pedra. E todo mundo sabia por que eu estava ali, porque eu fiz xixi na cama. E ali, nós trabalhávamos, nós tínhamos que sair para as feiras de madrugada para poder pedir para manter o orfanato. Naquela época era assim, né? Quem conhece o orfanato, não sei se existe ainda, né? Aí em Minas Gerais, em Caratinga, não sei se existe ainda, né? E ali elas batiam muito, as feiras batiam muito. Eu apanhei muito, muito mesmo, né? Porque eu fazia xixi na cama direto. E eu apanhava muito. E também por ser negra, meu cabelo era ruim de pentear. Às vezes ela passava o pente, levava meu rosto até o chão, né? E eu chorava muito. E ali não tinha visita de ninguém. Todo mundo recebia visita aos domingos. Eu não tinha ninguém para me visitar, porque eu não tinha mãe, não tinha ninguém. Minha mãe me abandonou lá, me deixou lá, né? Aí, quando chegou uma certa época, e o orfanato tentou relocalizar as pessoas que me colocaram lá, que foi a família que minha mãe me deu, né? E tiveram que me tirar de lá. Tipo assim, com uns 10 anos, já dentro desse orfanato. E nesse orfanato, nós comia pão só os domingos, né? O mês de semana era angu, era uma coisa assim, muito difícil, né? E a comida, o arroz, era trigo. E aquele trigo vinha cheio daqueles bichinhos, tapuruzinhos, que eu catava assim, criança, e colocava em volta do prato. E comia aquele trigo. Essa foi a minha infância, né? Eu andava descalço, eu não tinha roupa. Como eu falei, era discriminada por ser negra, né? E largada e abandonada. E minha mãe não fez só isso comigo, fez com os filhos todos, com as 3 filhas que ela tinha, né? Ela fez isso. E a vida para mim foi muito difícil. Aí minha mãe vai, me reencontra novamente, me pega, me leva para casa dela. Ali também eu apanhava muito dela, que ela assim, bateu muito, espancava muito, né? E a única boazinha era minha avó. Minha avó cuidava da gente, mas minha avó já era bem debilitada, minha avó já era bem de idade, e minha avó cuidava da gente. Nisso, minha mãe biológica vem pro Rio, né? E arruma uma pessoa. Só tem que esse homem, né? Quando ela não me trouxe, esse homem me aceitou até uma certa época. Quando fez assim, tipo 12, 13 anos, ele mandou ela escolher, ou eu ou ele. E esse homem, ela criou 4 ou 5 filhos dele. Mas ela me botou na rua. Eu com 12 anos. Eu vou fazer esse vídeo, não vou chorar, que eu prometi para mim mesma. E ali eu sofri muito, porque eu vivia dentro da comunidade de Jacarezinho. E ali eu dormia debaixo de barraco. Menina, com 12 para 13 anos. Ali eu passava fome. Eu digo para vocês que eu nunca chorei de fome, mas eu chorei de frio. Mas em tudo há um propósito de Deus. Então, Deus é tão bom que hoje eu estou sarada de muitas traumas, muitas coisas que eu passei, né? E esse homem nos maltratou pouco tempo que nós vivemos, que eu pude conviver com ele. A gente não podia comer, ela tinha que dar aquele resto daquela comida pra gente. Aqui eu tenho família que está assistindo esse vídeo, sabe que eu não estou mentindo. E Deus é testemunha, que eu não quero aumentar nem diminuir o que aconteceu comigo. Então, eu fui uma criança e uma jovem, uma adolescente, que eu não sabia de nada. E dormia na rua. Aí veio a fase de eu ficar mocinha, menstruar.
Eu tinha já uns 13 para 14 anos, já dormi no meio da rua, passando necessidade, né? Dentro da comunidade de Jacarezinho. E tem pessoas, para quem não acreditar, eu posso trazer um dia, fazer uma live com ela aqui para provar que ainda está viva, como eu não estou mentindo, porque eu não estou aqui para mentir. E espero que isso sirva para alguém, né? E aí, eu menstruada, eu saí dizendo que eu tinha me cortado. Todo mundo, me cortei. Aí tinha um senhor chamado Mineiro. Ele falou assim, menina, vai procurar alguém, vai procurar uma mulher por aí, vai botar um pano no meio das pernas, né? Isso foi a instrução que ele me deu, mas eu não sabia que era menstruação, porque ninguém nunca me falou nada sobre isso. E ali, né, eu não tinha roupa, só tinha uns 2 vestidos, tomava banho no pontilhão que tinha lá, que é onde a água jorrava. E ali, se eu tinha 2 calcinhas, era muito, amarrada do lado, chinelo de um pé, outro de outro. Quando arrebentava, a gente botava grampo de cabelo, ou se colocava prego. E ali começou a minha via sacra. Eu já estava com 13 para 14 anos, e eu continuando dormindo na rua. Eu batia na porta dela e dizia, deixa eu dormir. Ela falava assim, aqui dentro você não entra. Não foi só comigo, com as minhas irmãs também foram assim. E eu lutei muito, tive muito ódio delas, tinha muita raiva deles, dos dois, porque eles faziam aquilo comigo, né? E tentei várias vezes até tirar minha vida por conta da situação. Aí cresci uma menina e uma jovem revoltada. Aí começou eu a andar com mal companhia, dentro da comunidade de Jacarezinho. Mas como eu falei lá atrás, Deus é tão bom que Deus já tinha um propósito, um plano na minha vida. Eu andava com meninas que fumavam, usavam droga, mas eu nunca usei droga, eu tinha medo. Eu era medrosa, ainda sou medrosa ainda, até hoje. Eu tinha medo. Aí comecei a fumar cigarro, pra mim não ficar fora, né? Elas usavam droga, eu usava cigarro. E nem bebia. Elas tomavam cerveja, eu tomava coca. Entendeu? E assim. E aí, a gente passa fome, a gente passa necessidade. Aí a gente conhecia os homens mais velhos e eles não faziam sexo comigo. Mas aí tocava no meu seio, ali eu ganhava um pratinho de comida, né? E eu fui virgem até quase 16 anos, né? Mas dormindo na rua, passando necessidade, né? E ela via tudo aquilo e nunca me apoiou. Nunca me apoiou. Mas Deus já estava cuidando de mim. Deus é lindo. Deus já estava cuidando de mim. Aí eu conheci um rapaz. Esse rapaz, eu me engravidei dele. Aí que veio o grande sofrimento, o grande problema, né? Que naquela época, desculpa a expressão, uma mulher que se entregava antes do casamento, ela era chamada de piranha. E aí minhas primas eram proibidas até me dar bom dia, boa tarde, porque eu estava grávida. E eu na rua, grávida, mas sempre tem alguém que te estenda a mão. Eu tenho uma pessoa muito grata, que eu devo muito Deus a ela, chamada Teca. Essa mulher muitas vezes matou minha fome. E eu grávida. E o pior, que grávida, eu ia fazer o quê? Mas algumas pessoas me davam uma roupinha, eu botava uma caixinha de sapato e deixava de sapato, não, uma caixinha, caixa, aquelas caixas que você tem, papelão, e deixava na casa dessa moça chamada Teca, para guardar para mim. E aí veio o dia do nascimento do William. Aí fui para a maternidade, Fernando Magalhães, a Maria, que já é falecida, a Maria Dudu me levou. E essa mulher me botou dentro do barraco dela, até eu parir. Então, aqui, eu estou dando meu testemunho para vocês, a parte 1. Esse aqui é a parte 1 do vídeo. Eu vou parar porque eu não tenho mais condições emocionais para poder falar. Mas eu vou continuar falando sobre a minha vida. E eu não quero chorar e Deus vai ajudar que eu vou falar para vocês tudo que eu tenho de falar sem chorar. Então essa parte 1, eu paro aqui até o Fernando Magalhães, que foi para onde eu fui levada para ganhar o William. Então, me desculpa as lágrimas, as emoções, mas ainda é difícil para mim até hoje. Boa tarde. Espero que vocês entendam, tá bom? Boa tarde.